Aquela manhã parecia igual a tantas outras que já haviam passado. O despertador soou às 9h30, um horário que não era tão cedo, mas também não chegava a ser tarde. Vera abriu os olhos, esticou-se com prazer na cama e sentiu o leve rangido das lençóis engomados. Um raio de sol invadia o quarto amplo, entrando pela janela francesa que ficava bem em frente à cama que dividia com Igor. Ela sorriu para o novo dia, mas logo notou a ausência do cinzeiro que ele costumava deixar na mesa de cabeceira. Pelo menos hoje não vou ter que aguentar esse cheiro, pensou aliviada. Não queria nada que estragasse aquele começo de manhã tão agradável. Deslizando os pés para fora da cama, Vera se levantou e, a caminho do banheiro, envolveu-se em um ralo de cachemira, presente de casamento de algum parente, para começar sua rotina matinal. Ao se olhar no espelho, reconheceu a mesma imagem de sempre, jovem com traços delicados emoldurados por longos fios castanhos que contrastavam com os olhos verdes. Seu maior orgulho. Mas algo chamava atenção, uma mancha arroxeada sob o olho esquerdo, vestígio de um incidente recente. Toquei-a com cuidado. Ainda dói, mas até o casamento deve sumir, murmurou para si mesma, ironizando a própria situação, antes de começar a lavar o rosto. Foi então que seu olhar caiu sobre uma pequena caixa em cima da prateleira. O coração acelerou. 2 semanas de atraso. Não pode ser, tentou se convencer, mas as mãos, como se tivessem vontade própria, alcançaram o teste de gravidez que havia comprado escondido no dia anterior. Alguns minutos depois, as 2 linhas vermelhas confirmavam o que ela temia. Grávida de Igor, justamente quando sua vida já era um fio de navalha. Um filho não pode nascer em um lugar onde a mãe apanha, sussurrou para o reflexo no espelho, guardando o teste no fundo da nécessaire, como se pudesse apagar a realidade. O ritual matinal, cuidados em 3 etapas, maquiagem leve para disfarçar o hematoma, arrumação dos cabelos, levou pouco mais de 1 hora. Quando o relógio marcava quase meio-dia, Vera já estava na sala de jantar, prestes a começar o café da manhã, quando o telefone tocou. Era Karina, sua melhor amiga, a mesma com quem havia se mudado para São Petersburgo 4 anos antes, em busca de uma vida melhor. Encontrou essa vida? Ou tudo não passou de um grande engano? A dúvida ainda a perseguia. Alô, respondeu Vera, tomando um gole do café recém-feito. Que planos para hoje? Disparou Karina, com o barulho de fundo indicando que seu dia já estava a todo vapor ou talvez nem tivesse terminado desde a noite anterior. Nem um bom dia, hein? Riu Vera. Sempre você. Vamos ver. Tenho massagem às 3, depois manicure. Ah, não me diz que vai naquela estúdio de novo com a... Como é mesmo? Oxana? Pior atendimento que já vi na vida. Dessa vez vou num salão decentinho, aliás, fica pertinho do seu trabalho, da sua. Como é que você chama agora? Ah, sim, da sua Atlântida. Nossa, já tá se achando, é? Karina riu alto pelo telefone. Olha, a massagista vem aqui em casa. Então vou aí agora mesmo, a gente vai juntas arrumar você, e ainda passo no trabalho. Aquele idiota do Roman ainda não me pagou pela última semana. Tá bom, te vejo já. E desligou antes que Vera pudesse responder. Sempre assim, tão impulsiva, pensou Vera, sorrindo enquanto tomava outro gole do café quente. Karina era uma das poucas coisas que ainda faziam valer a pena aquele cidade cinzenta. Embora, na verdade, o problema não fosse São Petersburgo. Vera só precisava culpar algo, qualquer coisa, para que a realidade não parecesse tão insuportável. Você está fazendo tempestade em copo d'água, dissera sua mãe uma vez, em uma daquelas raras ligações em que Vera conseguia ser sincera sobre sua infelicidade. Afinal, à primeira vista, não havia motivos para reclamar. Nascida e criada em uma pequena cidade no interior de Arcangels, aos 16 anos ela já sabia que ali não havia futuro. Ainda no ensino médio começou a planejar a mudança, estudava sem parar para tentar uma vaga em São Petersburgo. Mas os 248 pontos que tirou no vestibular não foram suficientes nem para as universidades menos prestigiadas da cidade. Resignada, já pensava em tentar a sorte em Murmansk, quando Karina, sua amiga de carteira desde o 7º ano, conhecida por ser uma alma livre, troepeira nos estudos mas cheia de audácia, soube dos planos e se ofereceu para ir junto. Enquanto Vera tentava garantir ao menos um lugar em algum alojamento estudantil, Karina não se preocupava com detalhes. Esquece esses exames, essa história de faculdade. Petersburgo não é lugar para estudar, é lugar para viver, argumentou, irritada quando Vera anunciou que desistira da ideia. Pega suas coisas, comprei as passagens. Amanhã às 9 a gente embarca. Ah, e não vem com essa de não ter dinheiro. Meus pais me deram um troco pelo diploma, dá pra gente se virar. 1 mês em hostels, depois a gente se ajeita. Tem sempre alguém pra bancar a gente por aí.
Vera invejava um pouco aquela confiança. Os pais de Karina tinham condições de bancar uma aventura assim, mesmo que fosse por pouco tempo. Já ela vivia só com a mãe, que mal conseguia pagar as contas. Seu pai havia desaparecido assim que soube da gravidez, e a mãe nunca cobrou pensão, criando a filha sozinha com o que tinha. Vera usava roupas herdadas das filhas das vizinhas. Sonhar com as peças da moda que Karina exibia era coisa de outro mundo. Enquanto a amiga morava em uma casa de 2 andares em um bairro bom, Vera dividia um apartamento minúsculo e mal conservado com a mãe. Foi essa mistura de frustração, sonhos desfeitos e a promessa de uma vida melhor que levou a jovem, normalmente prudente e responsável, a aceitar o plano maluco da amiga. 4 anos haviam se passado desde então, e Vera nunca mais voltou à sua cidade natal. No começo foi difícil. Passaram meses se hospedando em cápsulas de hotéis baratos, sem conseguir trabalho decente. Para 2 garotas jovens e de fora, as oportunidades se resumiam a convites duvidosos para bares e boates. Vera sabia muito bem o que escondia por trás daquelas propostas aparentemente inofensivas. A vaga de promotora em um clube era apenas um disfarce elegante para um trabalho bem diferente. Entreter clientes abastados com conversas, drinks e, quando a noite avançava, serviços muito mais íntimos. Enquanto Karina via naquilo uma oportunidade, isso aqui é ouro puro, Vera. Só sorrir, servir umas doses e sair com o bolso cheio. E quem sabe? Um deles pode ser seu passaporte para uma vida de luxo, a amiga torcia o nariz. Não por preconceito, mas por uma repulsa visceral. Aquilo não combinava com ela. Foi assim que Karina acabou no Atlântida, um clube com nome pretensioso e decoração duvidosa, onde o glamour se resumia a luzes piscantes e garrafas de vodka caríssimas servidas em copos sujos. O salário base era irrisório para os padrões de São Petersburgo, mas as gorjetas dos clientes, esses sim, generosos, compensavam. Depois de algumas semanas ganhando a confiança do gerente, Roman, Karina conseguiu um cargo de administradora de salão para Vera. Um eufemismo para dizer que ela seria a única funcionária que não flertaria descaradamente com os fregueses nem aceitaria convidados para mesas VIP em troca de notas de $50. Se vou sujar as mãos, que seja na cozinha, decidiu Vera, lavando taças com mais força do que o necessário. Foi numa dessas noites, entre pedidos de drinks e olhares lascivos que ignorava com educação, que ela conheceu Igor. Ele a notou imediatamente. Enquanto as outras garotas se aglomeravam em torno dos clientes, rindo alto demais e encostando os corpos de maneira calculada, Vera mantinha distância. Cumprimentava com um sorriso discreto, servia com eficiência e desaparecia antes que qualquer mão ousasse deslizar por sua cintura. Aquela contenção intrigou Igor. Ele começou a frequentar o Atlântida não pelo clima ou pelas bebidas, mas para vê-la. Na primeira noite deixou uma gorjeta exagerada no balcão, acompanhada de um cartão de visitas com o nome em letras douradas, Igor Valentinovich Severov. Vera guardou o dinheiro, precisava pagar o aluguel, mas ignorou o cartão. Na segunda visita, ele pediu um uísque puro e passou a noite observando-a de longe. Na terceira, aproximou-se quando o clube já esvaziava. Você é diferente das outras, Verocha. Ela corrigiu automaticamente, como faziam todas as funcionárias com clientes importantes. Vera, por favor. Vera repetiu ele, saboreando o nome. Um nome que combina com você. Simples. Elegante. Ela sorriu por educação, mas não encorajou a conversa. Igor tinha 59 anos, quase 3 vezes a idade dela. Usava ternos sob medida que não conseguiam disfarçar a barriga levemente proeminente, e falava com a autoridade de quem estava acostumado a ser obedecido. Vera o tratava com respeito devido a um cliente VIP, mas internamente o chamava de Deducha, vovô, um apelido que nunca ousaria pronunciar. Por 2 semanas, ele apareceu todas as noites. Sempre à mesma hora, sempre sozinho, sempre com um presente discreto. Um lenço de seda deixado sobre a mesa, um livro de poesia russa esquecido acidentalmente, no balcão. Até que numa madrugada de sexta-feira, quando o clube já cheirava a cigarro e desinfetante, Igor deslizou um envelope pela mesa. Amanhã à noite. 8 horas. Vou buscá-la. Vera congelou. Conhecia aquele tom. Não era um convite. Era uma ordem disfarçada de gentileza. Eu não faço esse tipo de coisa, gaguejou baixando a voz. Não sou acompanhante. Igor riu, um som grave e controlado. Minha querida, estou convidando você para jantar. Nada mais. Fez uma pausa, observando sua reação. A menos que prefira que eu peça ao Roman para arrumar outra garota no seu lugar. Tenho certeza de que ele não se importaria em ajustar seu horário. A ameaça velada foi suficiente.
Vera engoliu em seco. Sabia que se recusa-se, Karina sofreria as consequências, e o gerente não pensaria duas vezes antes de demiti-la por falta de cooperação. No vestiário, ela desabou. Karina, o que eu faço? O Severov me convidou para jantar. A amiga que retocava a maquiagem diante do espelho rachado nem levantou os olhos. Aceita, boba. Seu tom era pragmático. Você acha que ele convida qualquer uma? Esse homem é Severov. Metade dos oligarcas da cidade treme quando ele entra numa sala. E olha que ele nem precisa levantar a voz. Mas eu não quero sair com ele. Vera escondeu o rosto nas mãos. Ele tem idade para ser meu avô. Karina girou na cadeira, os olhos brilhando com uma mistura de diversão e impaciência. Escuta aqui, minha ingênua. Primeiro, ele não é seu avô, é um homem rico e poderoso que está interessado em você. Segundo, ela baixou a voz depois do divórcio, nenhuma das garotas aqui conseguiu cheirar perto dele. Dizem até que ele é diferente. Fez um gesto vago com a mão. Então, se ele te chamou, é porque você tem algo especial. E terceiro, agora o tom era firme, se recusar, Roman vai te botar para fora na hora. E eu junto, provavelmente. Vera sabia que ela tinha razão. Respirou fundo e quando voltou ao salão, aceitou o convite com um sorriso forçado. Ficarei honrada, Igor Valentinovich. Ele retribuiu com um sorriso satisfeito e deslizou 2 notas de 5.000 rublos pela mesa. Para que amanhã você esteja ainda mais radiante. Na época, Vera achou que era apenas um gesto de generosidade. Só anos depois entenderia que para Igor ela já era uma mercadoria bonita, bem comportada e com preço a combinar. O toque insistente da campainha a trouxe de volta ao presente. Só Karina tinha paciência e falta de consideração para apertar o botão daquele jeito. Vera abriu a porta com um sorriso genuíno, pela primeira vez em dias. Finalmente, abraçou a amiga com força. Pensei que você ia demorar mais. Peguei carona com o motorista do Machim, explicou Karina, chutando os sapatos para o lado e deixando um rastro de perfume caro pelo corredor. O vestido verde escuro, curto demais para o frio de Petersburgo, estava amassado, e a maquiagem, borrada nas têmporas, denunciava que ela não havia dormido. Machim Viktorovich? Vera tentou não demonstrar preocupação. Sabia que quando Karina mencionava os amantes pelo nome completo, era sinal de que as coisas estavam muito sérias, ou muito ruins. O mesmo. Karina se jogou no sofá e pegou um cigarro da bolsa. Mas não é disso que eu quero falar. Acendeu o cigarro com o isqueiro de prata, soprando a fumaça para o teto. Adivinha quem chega hoje à noite em Petersburgo? Vera sentiu o estômago revirar. Aquele tom de voz, aquele sorriso malicioso, só podiam significar uma coisa. Denis. O nome saiu como um suspiro. Karina riu batendo palmas. Exatamente. Meu irmãozinho querido. Seu olhar se aguçou. E pelo jeito você não está nada feliz com a notícia. Vera tentou disfarçar, mas as mãos tremiam ao pegar uma xícara de chá frio sobre a mesa. É só surpresa. Faz quanto tempo? 5 anos? 6, corrigiu Karina, observando-a com curiosidade. Desde que ele se mudou para Ekaterimburgo. E pelo que entendi, dessa vez ele vem para ficar um tempo. 1 semana, pelo menos. Vera sentiu o suor gelado escorrer pelas costas. Denis, o irmão mais velho de Karina, que aos 18 anos era o centro do seu universo adolescente. O garoto que, sem saber, havia sido seu primeiro amor, um amor silencioso, desesperado e, acima de tudo, sem esperança. Ela se lembrava de tudo, o jeito como ele sorria quando a cumprimentava no corredor da casa da amiga, a maneira como bagunçava seu cabelo de irmã mais nova quando passava por elas na cozinha, os olhares furtivos que roubava quando achava que ninguém via. Para Vera, aqueles pequenos gestos eram tesouros. Para Denis ela era apenas a amiguinha da Karina, uma menina magricela que aparecia com frequência demais em sua casa. Até que um dia ele se foi. Formou-se, arrumou as malas e partiu para outra cidade, levando consigo os últimos vestígios daqueles sonhos bobos. Vera chorou por 1 semana. Depois cresceu. Aprendeu a se maquiar, a usar saltos, a atrair olhares. Teve seus primeiros beijos, seus primeiros desenganos. Conheceu Igor. E agora, depois de tanto tempo, Denis voltava. Ele vai ficar na minha outro apartamento, continuou Karina, sem notar o tumulto interno da amiga. Aquele que o Serguei aluga para mim. Disse que precisa de um lugar tranquilo para trabalhar. Vera assentiu automaticamente, os dedos apertando a xícara com força demais. Trabalhar em quê? Ah, você sabe como ele é. Sempre metido em negócios. Karina deu de ombros. Dessa vez parece que é algo grande. Falou em investimentos, parcerias. Ela fez uma pausa, estudando a expressão de Vera. Você está pálida. O que foi?
Não me diga que ainda tem uma quedinha por ele. Vera forçou uma risada. Não seja boba. Isso foi há uma eternidade. Mas no fundo sabia que não era bem assim. Algumas coisas, como o cheiro de chuva em Petersburgo ou a maneira como Denis pronunciava seu nome, não se apagavam tão facilmente. E agora, depois de tudo que havia vivido, depois de Igor, depois das mentiras e das cicatrizes, ele estava de volta. Como se o passado tivesse decidido cobrar sua dívida. Vou pegar uns dias de folga no meu clube, anunciou Karina, revirando os olhos com ironia. Só não se esqueça, Denis não pode descobrir de jeito nenhum o que eu faço da vida, tá? Claro que não, confirmou Vera, assentindo com a cabeça. Para a família de Karina, ela vivia apenas de seus dotes organizacionais, uma versão edulcorada da realidade. Karina continuou, checando as horas no celular. Ele chega às 7. Eu ainda dou um pulo na Atlântida, pego um dinheiro com o Roman, e depois vou direto pro aeroporto. Acho que às 9 a gente já tá em casa. Passa lá, a gente toma alguma coisa forte, bate um papo. Vera anuiu breve. Seu rosto era uma máscara de distraída concordância, mas por dentro as perguntas se amontoavam como folhas secas no outono. Como ele está depois de todos esses anos? Será que mudou? Tem alguém? Porque depois de tanto tempo, a simples ideia de revê-lo ainda a deixava com as mãos úmidas. Enquanto Karina tagarelava sobre o clube, os clientes endinheirados e os últimos dramas noturnos, Vera mal ouvia. Era absurdo. Uma paixão adolescente, enterrada há uma década. Ela agora era uma mulher casada, com cicatrizes que nem mesmo o vestido mais caro conseguia esconder. E, no entanto, a ansiedade a roía como um rato em um depósito de seda. Às 3 da tarde, depois de uma sessão de massagem que deveria ter relaxado seus músculos, mas só tensionou ainda mais seus nervos, as duas se separaram no centro da cidade. Vera deixou Karina na porta do prédio e seguiu para o salão de beleza. A manicure atenta segurou sua mão com cuidado profissional. O que a senhora prefere hoje? Alguma coisa romântica? Vera hesitou como se a palavra a tivesse puxado de volta para um lugar onde não queria estar. Algo discreto. Um rosa claro, talvez. A especialista sorriu, apresentando uma paleta de esmaltes em tons de boudoir, rosas poeirentos, nude leitoso, pérolas opacas. Vera escolheu o primeiro que seus dedos tocaram, sem nem olhar direito. Tanto faz. Mas quando a manicure terminou, ela pediu mais. Pode me agendar para um blowout e maquiagem? Para hoje à noite. Se ia reviver o passado naquela noite, que ao menos o fizesse com a armadura certa. Às 8h30, Vera estava irreconhecível. O vestido preto, justíssimo, realçava a curva dos quadris, os cabelos, agora em ondas soltas, brilhavam como fios de cobre sob a luz do lustre. Ela chamou um táxi, não tinha motorista particular. Igor achava desnecessário. Para quê? Costumava dizer, quando ela mencionava o assunto. Você não precisa sair sozinha. Como se a liberdade fosse um privilégio, não um direito. Como se ela fosse uma peça de decoração valiosa, guardada sob vidro para não perder o brilho. O prédio de Karina era um daqueles arranha-céus que pareciam ter sido desenhados para intimidar. Vera respirou fundo antes de discar o número do apartamento 174. A voz estridente da amiga ecoou pelo interfone. Quem é? Ah, você? Sobe logo, porra. Um zumbido longo, a porta se abriu com um clique. No elevador, ela repetia mentalmente, é só um jantar. Só um amigo de infância. Nada mais. Mas o coração batia como se quisesse escapar pelas costelas. O 23º andar. Antes que ela tocasse a campainha, a porta se abriu por dentro. Uma mão masculina seguiu o movimento, empurrando-a com uma familiaridade que a fez estremecer. Já estávamos achando que você tinha se perdido, disse uma voz grave, aveludada, com um sorriso que ela conhecia. Vera levantou os olhos. E lá estava ele. Os mesmos olhos azul-gelo, capazes de congelá-la no lugar com um único olhar. O mesmo queixo angular, agora coberto por uma barba rala que só o tornava mais perigoso. O impacto foi físico. Uma descarga elétrica percorreu sua coluna, como na primeira vez em que o vira, aos 17 anos, encostado no batente da porta do colégio, fumando um cigarro que não deveria ter. Mas desta vez, não era uma adolescente insegura à sua frente. Denis a observava com uma intensidade que a fez esquecer, por um segundo, como respirar. Convidou Karina, já com um copo de vodka na mão, alheia à tempestade silenciosa que se formava entre os dois. Você está linda, por sinal. Igor não vai reconhecê-la quando voltar. Vera forçou um riso, aceitando o vinho que Denis lhe ofereceu. Seus dedos roçaram os dele ao pegar a taça, e ela sentiu o calor subir pelo pescoço. Não agora. Mas era tarde, ele já tinha notado o anel de casamento.
uma faixa fina de ouro branco que brilhava sob a luz. Casada? Perguntou Dennis, a voz neutra, mas os olhos afiados como lâminas. Antes que Vera pudesse responder, Karina se intrometeu, bêbada o suficiente para não perceber a tensão. Nossa Vera é a esposa de Igor Severov, o magnata. 1 ano de namoro, um pedido de casamento com direito a jato particular para Paris só para tomar café da manhã com vista para a Torre Eiffel. Ela riu, enchendo o copo novamente. Modéstia à parte, a festa de casamento foi épica. Mostra as fotos para ele, Vera. As dos Maldivas, da festa em Capri. Vera sentiu o estômago revirar. Relutante, abriu a galeria do celular, a pasta que em um acesso de ironia ou masoquismo havia nomeado meu herói. As imagens desfilavam como quadros de uma vida que não lhe pertencia mais. Ela em um vestido de grife, sorrindo para a câmera com os dentes muito brancos. Igor, impecável em seu terno Armani, a mão possessiva em sua cintura. O buquê de rosas vermelhas que ele lhe dera no primeiro encontro, quando ela ainda achava que poderia dizer não. Nos conhecemos no clube, explicou Vera, a voz um fio de seda desgastada. 1 ano depois, ele me pediu em casamento. Dennis não sorriu. Seus olhos, antes quentes, agora eram 2 fragmentos de gelo polar. Impressionante, murmurou, e Vera não soube dizer se era um elogio ou uma acusação. Karina, alheia, continuou. Ah, e esse aqui? Apontou para uma foto deles em Veneza, Igor beijando sua mão como um príncipe de conto de fadas. Ele alugou um palácio inteiro só para jantar. Só para jantar, entende? Vera queria sumir. Ou melhor, apagar aquelas imagens, apagar a memória daquela versão de si mesma, que acreditar em contos de fadas e em homens que compravam afeto com cartões black. Mas era tarde. Dennis já tinha visto tudo, incluindo a última foto, ela jovem demais com um vestido simples e um buquê de rosas escarlates, olhando para Igor como se ele fosse a resposta para todas as suas preces. E pior, ele tinha visto o que veio depois. Vai embora. Meu motorista já está aqui embaixo. Entra no carro, ele te leva para casa. Eu ainda fico. Tenho coisas para resolver. Foi bom te ver. Espero repetir esse jantar. Igor olhou para Vera com um sorriso cheio de segundas intenções. Ela se dirigiu à porta, mas, de repente, virou-se de volta com um brilho desafiador nos olhos, quase como nos velhos tempos, quando ainda tinha coragem de ser insolente. Sabe, Igor, por que eu amo a arte contemporânea? Perguntou com uma ironia que ele não esperava. Porque ela está em todo lugar. Van Gogh pintou pelo menos 40 autorretratos. Hoje qualquer garota comum faz isso todos os dias com a câmera do celular. Que tal deixar sua marca na história da arte agora? Sem esperar resposta, ela se aproximou de um homem com o telefone na mão, puxou Igor para perto e sorriu para a câmera. Depois, virando-se para ele, sussurrou quase colada aos seus lábios. Você é incrível. Obrigada pela noite. As palavras saíram automáticas, como um script decorado. Mas quando a foto foi tirada, algo dentro dela se rompeu. As memórias a invadiam como uma onda. O restaurante iluminado, o vestido justo, a sensação de que aquele homem era o centro do seu universo. Na época, ela acreditava. Acreditava que Igor era o melhor que a vida poderia lhe oferecer. Que aquele amor, comprado a peso de ouro, mas ainda assim amor, era suficiente. E agora? Agora ela estava ali tarde da noite na casa da amiga com o irmão dela, o mesmo garoto por quem suspirava há uma eternidade, enquanto o marido, aquele homem, pelo qual havia abandonado todas as ilusões, provavelmente nem notaria sua ausência. Vera continuou passando as fotos no celular, mostrando a Dennis, eles dois em Paris, em Tóquio, em hotéis de luxo com vistas de tirar o fôlego. Carrosséis de momentos que na tela pareciam perfeitos. Karina suspirava a cada imagem, extasiada. Você estava linda, murmurou Dennis, tenso, mas sem tirar os olhos das fotos. Nada daquele jeito tímido do 7º ano. É claro, confirmou Karina, já com a fala arrastada pelo álcool. Dinheiro transforma qualquer um. Embora, na verdade, Vera já tinha virado um cisne no 9º ano. Só que você, Dennis, tinha sumido para Ekaterimburgo e perdeu o show. Vera sorriu sem graça e olhou para a tela. Ela e Igor abraçados, o mar turquesa ao fundo, o vestido leve escondendo mal o biquíni azul escuro que comprará especialmente para ele. Lembrou-se daquele dia nas Maldivas. O cuidadoso planejamento. O biquíni da Gun, o desejo de surpreendê-lo, a expectativa de que finalmente ele a olharia como uma mulher desejável. Mas Igor mal levantou os olhos do notebook. Vá, não me atrapalhe agora, dissera secamente quando ela entrou no escritório do apartamento deles, ainda não oficiais, mas já vivendo juntos. Só no hotel, quando ela se preparava para ir à praia, é que ele reparou no biquíni. Você vai sair assim?
Perguntou com um tom de reprovação. Tem pelo menos uma saída de praia? Igor, é um biquíni, não um maiô de freira, ela rebateu, irritada. Eu vim aqui para tomar sol e nadar, não para um desfile de moda. Não exagera, cortou ele. Mas eu não quero que outros homens olhem para você. Você é minha mulher, não alguma turista qualquer. Tem que ter classe. O que há de errado com o meu jeito de me vestir? Vera sentiu o rosto queimar. Não vou discutir isso. Ele foi categórico. Você me ouviu. Vista algo por cima. E saiu do quarto, deixando-a sozinha confusa diante do espelho. Depois de alguns segundos, ela abriu o armário, pegou um vestido longo de alcinhas finas e o jogou sobre o corpo, como se estivesse se cobrindo de vergonha. O resto do dia até que foi bom. O sol aquecia a pele, as ondas brincavam com os pés e Igor, por um milagre, parecia relaxado. Embora, é claro, não estivessem sozinhos. Sergei, o motorista corpo fechado de Igor, os acompanhava a todo lugar. Um homem como eu não pode aparecer em público sem segurança, explicara certa vez, com um sorrisinho que não chegava aos olhos. Era Sergei, aliás, quem tirava todas as fotos românticas do casal. Vera sabia, onde quer que aparecessem juntos, ele estava lá, atrás da câmera, silencioso e impassível como uma sombra. Ei! Terra chamando Vera. Karina acenou na frente do seu rosto, arrancando-a das memórias. Eu perguntei, quanto custou o casamento? Os jornais falavam em 47 milhões, mas isso deve ser lorota. Não faço ideia, Vera respondeu, sincera. Igor nunca lhe deu satisfação sobre dinheiro. Aliás, logo ela descobrira que ele era um homem de portas fechadas, em todos os sentidos. A culpa pelo que acontecerá naquela noite começou a se dissipar, substituída por uma irritação surda. Porque ela se sentia culpada. Era ele, Igor, quem a deixava sozinha há anos. Quem a tratava como um objeto de luxo, bonito, mas que só servia para enfeitar a prateleira. Karina não aguentou muito. O álcool à noite em claro. Em minutos, já ronronava no sofá, embrulhada em um cobertor que Denis lhe jogara por cima. Vem, ele sussurrou para Vera com um sorriso cúmplice. Vamos para a cozinha. Deixemos ela dormir. Eles se mudaram para o outro cômodo e Denis serviu mais uma dose. Mais um? Por que não? Mas quando o copo estava em suas mãos, uma onda de exaustão a atingiu. Uma tristeza tão pesada que os olhos arderam. Vera se aproximou da janela, fingindo admirar a vista, enquanto as lágrimas ameaçavam cair. Denis, porém, parecia sentir cada fissura em sua máscara. Algo errado? Ela se virou rápido, forçando um sorriso. Não, tudo ótimo. Há muito tempo não me sentia tão bem. E o marido? Ele insistiu, suave. Não tem noites assim, só vocês dois conversando? Vera suspirou. Poderia dizer que passava a maioria das noites sozinha. Que se ousasse sair sem permissão pagava caro por isso depois e porque, para Igor, uma esposa deveria estar em casa esperando. Mas não queria piedade. Qualquer coisa menos piedade. Denis a observava como se lesse seus pensamentos. Estendeu-lhe o copo. Ela bebeu, ergueu os olhos e se perdeu naquele olhar que, de repente, parecia o único lugar seguro do mundo. O que Vera queria naquele momento era tocar nele. Passar os dedos por sua face, sentir o calor de seus lábios. Como se essa fosse a única coisa real em meio ao teatro da sua vida. Denis colocou seu copo na mesa. Hesitou, então estendeu as mãos na direção dela. E Vera caiu. Não foi um movimento calculado, foi um desabafo. Um grito mudo por algo que há muito lhe fora negado. Tem certeza? Ele murmurou contra seus cabelos. Ela não respondeu. Apenas se aproximou, colando os lábios aos dele. Depois, tudo foi rápido. Vera se arrumou às pressas, o coração batendo tão forte que doía. Imagino que não possa ficar, Denis adivinhou, já vestido. Ela balançou a cabeça. Já estava atrasada. E se Igor notasse, seria pior. Foi ele? Denis a segurou pelo queixo, examinando seu rosto. Os dedos dele roçaram a marca quase imperceptível perto do olho, onde a base havia se apagado. Vera fechou os olhos. Não vamos falar sobre isso. Vamos sim. Denis. Vera, tudo na vida tem um preço, ele disse, firme. Até a vida bonita. Só que uns pagam com dinheiro, outros com a alma. Mas dá para viver por alguma coisa, não para alguma coisa. Por amor, por exemplo. Ela o olhou com uma tristeza que doía. Eu tenho a vida que tenho. No corredor, antes de sair, Denis a puxou para si uma última vez. Vera, nós não vamos nos ver de novo? Ela abanou a cabeça, sem saber. Não sei. Vou tentar. Igor Valentinovich a esperava na sala. Oi, querida, disse, com uma calma que gelou seu sangue. Onde esteve? Tão tarde assim? Perguntou Igor, com um tom que misturava ironia e desconfiança. Já está em casa, Igor.
Fiquei na casa da Karina até mais tarde. Ela forçou um sorriso, tentando suavizar a tensão. Sinto o cheiro de vodka em você. Quantas vezes tenho que repetir? Se não consegue largar sua amiguinha, pelo menos não beba com ela. Vera percebeu pela voz dele que a tempestade poderia passar. Aproximou-se de Igor, ajoelhou-se diante dele com cautela, como quem manuseia um objeto frágil prestes a quebrar. Não brigue, por favor. Ele sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos. E no movimento rápido, desferiu um tapa no rosto dela com o dorso da mão. Vera cambaleou, mas não teve tempo de se recuperar. O segundo golpe veio em seguida, ainda mais forte. No dia seguinte, o telefone tocou. Era Karina. Oi? O que está fazendo? Nada demais. Amiga, o que aconteceu com sua voz? A preocupação na voz da outra era genuína. Tá tudo bem, você não está ouvindo direito. Bom, se não quer falar, tudo bem. Karina hesitou. Olha, meu irmão. Ele pediu para eu passar uma mensagem. Daqui a 1 hora, vai estar esperando por você no parque. Só isso. Mas Vera, acho que ele está louco por você. Não faça besteira, tá? Você é esposa de um milionário agora. A ligação terminou. Vera segurou o telefone por mais alguns segundos, como se ele pesasse toneladas. Depois, deixou-o cair no sofá. Sentou-se e olhou ao redor. A casa era bonita, o carro era de luxo, as roupas eram de grife. Tinha tudo o que um dia sonhara. Mas a pergunta que ecoava dentro dela não era, o que tenho? E sim, o que estou disposta a perder? Ontem a resposta seria óbvia. Hoje não tinha certeza. Olhou para o relógio. Faltavam 40 minutos. Levantou-se de um salto. Precisava se arrumar, disfarçar o hematoma. O antigo ainda não havia sumido completamente, e agora havia um novo, fresquinho, roxo e dolorido. Meia hora depois, já corria pela porta da frente, o coração batendo tão forte que quase abafava seus próprios pensamentos. Vou dizer a Denis que isso está errado. Sou casada. Ele veio só por alguns dias. Não pode ser assim. Vou falar e ir embora. Mas quando o viu, todas as palavras ensaiadas evaporaram. Vera, Denis segurou seus braços com urgência. Escuta. Escuta bem. Vamos embora. Vamos para minha cidade, entende? Ninguém vai nos encontrar. Podemos ser felizes. Não, Denis. Ele vai me achar. Você não conhece ele. Não vai perdoar uma coisa dessas. Vera, eu não consigo viver sem você. Sua voz quebrou. Não consigo, entende? Não consigo. Era loucura. Ela sabia. Com os recursos de Igor, não adiaria nada, só prolongaria o inevitável. Não que ela temesse que ele a matasse, não, Igor era mais refinado que isso. Mas a vingança seria lenta, meticulosa, e Denis pagaria junto. Mesmo assim, deixou uma carta em cima da mesa. Juntou algumas roupas às pressas, sem pensar direito. Na porta parou. Tirou o anel do dedo e o colocou sobre o papel, como se fosse um peso que finalmente conseguia largar. Respirou fundo. E saiu. Denis a esperava perto do portão. Seu rosto se iluminou quando a viu, mas Vera só conseguia sentir o medo gelado nas veias. A cidade ficava para trás e com ela, a vida que conhecia. O que havia feito? Tudo bem? Perguntou Denis, como se lesse seus pensamentos. Abraçou-a com um braço, puxando-a para perto. Vai dar certo. Você vai ver. Vera queria acreditar, mas conhecia Igor demais. Se ele comprava algo era para sempre. E ela havia sido uma aquisição. A continuação mantém o ritmo emocional e a profundidade psicológica, explorando os conflitos internos de Vera e a tensão do relacionamento abusivo, enquanto introduz o dilema da fuga e suas consequências. O telefone no bolso vibrou novamente, mas dessa vez Denis não atendeu. Os dedos apertaram o volante com uma força que fez as articulações doerem. 18 anos. 18 anos desde aquele telefonema que partirá sua vida ao meio, desde a voz trêmula de Vera na gravação, desde a descoberta de que ele havia sido pai sem nunca segurar a filha nos braços. E agora, depois de tanto tempo, algo dentro dele se mexia, não a dor surda e familiar, mas uma pergunta que nunca ousara fazer em voz alta. Por que não tentei antes? A estrada para o cemitério era um caminho que ele conhecia de olhos fechados, cada curva, cada placa de trânsito desgastada pelo tempo. Mas hoje, enquanto o carro deslizava entre os portões de ferro oxidado, Denis sentiu como se estivesse entrando em território desconhecido. Os mendigos ainda se aglomeravam perto da entrada, mas ele mal os notou. Seus pensamentos estavam presos à imagem daqueles flores silvestres junto ao túmulo de Vera. Quem as teria deixado ali? Ele parou diante da lápide e o ar frio pareceu grudar nos pulmões. A fotografia de Vera sorria para ele, eternizada naquele instante de felicidade roubada.
Denis ajoelhou-se, passando os dedos sobre as pétalas ainda frescas dos crisântemos que trouxera. Foi então que notou, entre as flores que já estavam lá, havia um pequeno envelope branco, quase escondido. Com mãos que tremiam levemente, ele o abriu. Dentro, uma folha de papel amarelado pelo tempo, com uma caligrafia que ele reconheceu imediatamente a letra de Vera. Denis, lia-se: se você está lendo isto, é porque finalmente voltou. Não é tarde. Nunca é tarde para a verdade. O coração dele disparou. As palavras seguintes eram um mapa, endereços, nomes, datas. Na casa de Natalia Ivanovna, a filha que você nunca conheceu. Em Moscou, um homem chamado Volkov sabe o que Igor fez comigo. E na caixa de segurança do banco, sob seu nome, estão os documentos que provam tudo. Denis fechou os olhos. Ela planejou isso. Mesmo na morte, Vera havia deixado um rastro para ele seguir. Mas por que agora? Por que não antes, quando ele ainda poderia ter salvado algo? Ela, a filha, a si mesmo. Uma risada amarga escapou de seus lábios. Claro, porque Vera conhecia Igor melhor do que ninguém. Ela sabia que enquanto o velho estivesse vivo, Denis não ousaria mexer naquela colmeia. Só agora, com o tempo corroendo até os monstros, é que as sombras do passado podiam ser enfrentadas. Ele guardou o papel no bolso interno do casaco, como se temesse que o vento o levasse. Ao se levantar, seus olhos caíram sobre a inscrição na lápide: Vera Petrovna Belova. De 1965 a 1998. Sempre amada. Amada por quem? Por ele que falhara em protegê-la? Pelos pais que não viveram para vê-la morrer? Ou por aquela filha, Daria, que crescerá sem saber que seu sangue corria nas veias de um homem que neste exato momento tremia de raiva e culpa? Denis tirou o telefone do bolso. Digitou o número de seu advogado antes que o medo o paralisasse. Sergei Ivanovich, preciso que você cancele tudo na minha agenda. Pelos próximos dias, estou indisponível. Uma pausa. A voz do outro lado perguntava algo, mas ele não ouviu. Não, não é negócios. É pessoal. E é urgente. Desligou. Olhou uma última vez para a fotografia de Vera. Desta vez murmurou, com a promessa queimando na garganta: desta vez eu não vou falhar. O poder que ele tinha naquela época não se comparava ao que possuía agora. 18 anos depois, Denis ocupava uma posição ainda mais elevada. Sim, durante todo aquele tempo, ele se esforçara para não pensar no que acontecerá. Sua amada não estava mais viva, e isso havia apagado todos os seus desejos. Mas algo dentro dele sabia que a história não era tão simples assim. Com passos firmes, dirigiu-se ao seu escritório. Helena o olhou com surpresa ao vê-lo. Afinal, ele mesmo avisara que não apareceria antes do almoço. Helena, peça ao chefe de segurança para vir até mim. Claro, Denis Alexandrovich. Bom dia. De repente, ele parou. Helena trabalhava com ele havia mais de 5 anos, e nunca, ele se interessara por sua vida pessoal. Tinha família? Filhos? Quantos anos ela teria? Um pouco menos de 40. 35 talvez. Era estranho como, apesar de sempre impecável, ele nunca reparara nesses detalhes. Helena, você tem família? A mulher corou de repente, mas recuperou a compostura com rapidez. Não, já tive, mas me separei. E não tenho filhos. Como assim? Denis franziu a testa. Você é tão bonita, e ninguém quis ficar com você? Ela deu de ombros. Para construir uma família são necessários sentimentos. Ele a encarou surpreso. Então Helena não era apenas uma profissional eficiente. Havia algo mais por trás daquela fachada impecável. Entrou no escritório, e menos de 1 minuto depois, Machin já estava à sua frente. Denis o conhecera nas ruas, em um de seus piores momentos. O homem estava desalinhado, bêbado, com os olhos cheios de uma raiva que Denis reconhecia bem, a mesma que já o consumira. Ele nunca tivera simpatia por alcoólatras, mas havia algo naqueles olhos, algo que o fez sentar-se ao lado dele no banco da praça. Conversaram. E Machin contou uma história que poderia ser a de qualquer um, até que não fosse. Tudo começara bem. Ele voltara do exército, casara-se, tivera uma filha. Trabalhava na polícia, estudava para se tornar investigador, e conseguiu. Mas o segundo ou terceiro caso que assumiu mudou tudo. Era um ataque a uma jovem cometido por um rico e influente psicopata. Ofereceram-lhe dinheiro para arquivar o processo. Ele recusou. Então vieram as ameaças. Machin era jovem e acreditava na justiça. Não imaginava que as ameaças se tornariam reais. Conseguiu prender o agressor. No dia seguinte, sua esposa e filha foram atropeladas no pátio do prédio onde moravam. A menina morreu na hora. A esposa sobreviveu, mas, ao sair do hospital, só lhe disse: você conseguiu o que queria. Queria justiça. Então tome.
Ele deixou a polícia. Sobrevivia de bicos, sem vontade de viver. Até que Dennis, arriscando-se, o contratou, primeiro como segurança, depois, quando confiou nele por completo, como chefe do setor. Mas Dennis foi além. Procurou a ex-mulher de Machine. Falou com ela por horas. Contou sua própria história, ouviu a dela. Não pediu nada. Só, ao se despedir, disse, se houvesse mais pessoas como seu Machine, o mundo seria muito mais limpo e justo. Uma semana depois, ela reencontrou Machine. Agora, eles eram felizes. Tiveram outro filho. Dennis sabia, porém, que Machine visitava o túmulo da filha quase todos os dias. A culpa nunca o abandonara. Denis Alexandrovich, me chamaram? Machine entrou, mas parou ao ver a expressão no rosto do chefe. Posso entrar? Quantas vezes já te pedi para não me tratar assim quando estamos sozinhos? Desculpe. Machine sorriu constrangido. É que não consigo me acostumar. Tá bom, tá bom. Denis assentiu sério. Sente-se. Machine, você se lembra de eu ter falado sobre a Vera? Claro que sim. Quero que você tente descobrir tudo o que aconteceu com ela durante aquele ano em que esteve longe de mim. Preciso entender por que ela foi embora, e por que morreu aqui, tão longe de casa. Sei que já se passaram muitos anos, mas é importante. Machine anuiu sem hesitar. Entendi. Farei tudo o que puder. Quanto tempo você acha que vai demorar? O mais rápido possível. Ótimo. Dennis fez um gesto com a mão. Pode ir. Machine saiu, e Dennis seguiu seus passos até a porta. Helena digitava algo no computador, lançando-lhe um olhar questionador, mas ele apenas seguiu em direção à saída. Uma sensação estranha o invadia. Talvez fosse a confiança que tinha em Machine, um homem que, como um cão de caça bem treinado, não perderia o rastro. E isso significava que em breve teria respostas. Ou talvez fosse por causa daqueles sonhos recorrentes. Parou o carro diante dos portões do cemitério, observando os mendigos que, como sempre, ocupavam o local. A jovem grávida de antes não estava entre eles. Dennis suspirou. Deveria ter oferecido ajuda naquela ocasião. Uma culpa surda o acompanhava desde então. Os pedintes se aproximaram assim que o reconheceram. Ele se dirigiu à mulher que parecia ser a líder do grupo. Há uma semana, havia uma moça grávida por aqui. Ela não era daqui, não é? Esteve, sim, confirmou a mulher. Mas não era das nossas. Só apareceu porque estava grávida e ninguém queria dar nada a ela. E onde ela está agora? Como é que eu vou saber? A mulher revirou os olhos. Aparece e some, aparece de novo. Quem sabe onde ela anda? Quando foi a última vez que a viram? Eu que sou babá dela? Resmungou, mas ao ver as notas que Dennis retirava da carteira, estendeu a mão e arrebatou o dinheiro. Tava aqui de manhã, deu uma volta e sumiu. Outro mendigo acrescentou. Todo dia ela aparece e some. Será que ela mora aqui no cemitério? Pode ser. Dennis estremeceu. Que nível de desespero levaria alguém a viver entre túmulos? Mas aquelas pessoas podiam estar enganadas. Seguiu pelo caminho familiar. Hoje era um dia livre, e ele poderia ficar mais tempo ao lado de Vera, conversar com ela como não fazia há anos. De repente parou. Seu corpo inteiro congelou. Junto ao túmulo de Vera, ajoelhada, estava a jovem. A mesma de quem acabará de perguntar. Ela não o percebera. Limitava-se a observar a fotografia no monumento, com uma intensidade que o deixou sem fôlego. Agora Dennis entendia porque não conseguia esquecê-la. Não eram traços idênticos, mas a semelhança era inegável. Um nó se formou em sua garganta. Deu um passo à frente e a moça estremeceu, virando-se bruscamente. Não tenha medo, disse ele, mantendo distância para não assustá-la ainda mais. Não vou machucá-la. Ela se levantou com dificuldade, os olhos arregalados. Posso ajudar em algo? A jovem balançou a cabeça, negando. Não preciso de nada. Dennis sentiu-se ridículo. O que estava dizendo? Mas a pergunta seguinte saiu antes que pudesse impedi-la. Essa mulher, é sua parentela? Uma conhecida? A moça sentou-se no banco próximo, como se as pernas não a sustentassem. E então, sem aviso, as lágrimas começaram a cair. Acho que é minha mãe, sussurrou, a voz quebrada. Só que agora nunca vou saber ao certo. O mundo de Dennis girava. Mãe? Como assim? Sua voz soou áspera, quase um rosnado. Antes que ela pudesse responder, a jovem gritou, levando as mãos ao ventre. O rosto se contorceu em uma careta de dor. Você está bem? Dennis avançou, conseguindo amparrá-la antes que caísse. Me ajude, foi tudo que ela conseguiu dizer antes de desmaiar em seus braços. Ele a carregou até o carro, ignorando os olhares curiosos dos mendigos. Ao colocá-la no banco, ouviu um deles murmurar. Será que ele bateu nela? Não havia tempo para explicações.
Dirigiu em alta velocidade até o hospital, já ligando para avisar da chegada. Quando chegou, a equipe médica o aguardava. O médico, ao ver a jovem inconsciente, franziu o senho. Uma mendiga? Dennis sentiu a fúria tomar conta de si. Essa mulher está sob minha responsabilidade. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Ela será colocada na melhor suíte deste hospital e receberá o melhor tratamento que vocês forem capazes de oferecer. Estou sendo claro? O médico começou a dar as ordens com eficiência. A jovem foi transferida com cuidado para uma maca e levada quase correndo pelos corredores do hospital. Dennis sentou-se em um banco próximo, tentando se acalmar e organizar os pensamentos. Mas como organizar algo que nem sequer compreendia? Ele estava convencido de que a moça confundia as coisas. Vera não tinha filhos. Se tivesse acontecido algo assim, ele saberia. Ou saberia. Afinal, não a havia há um ano. Em um ano muita coisa poderia ter mudado. 2 horas depois, o médico apareceu à sua frente. Ainda está aqui? Ótimo. Entregou-lhe um envelope com os documentos da jovem. Ela está extremamente desnutrida, mas o bebê está bem. Se não houver melhora, teremos que fazer uma cesariana. Pode ir agora, ela não vai acordar antes de amanhã. Dennis olhou-o com urgência. Doutor, o que é necessário? Diga apenas, tragarei tudo. Roupas? Itens de higiene? O médico enumerou com calma. Nada de medicamentos por enquanto. Não se preocupe. Dennis sentou-se no carro, os documentos na mão. Entre eles, um passaporte com uma folha de papel saindo de dentro. Abriu e leu. Vikrova Daria Denisovna. A cabeça começou a girar. Olhou para a data de nascimento, tentou fazer cálculos mentais, mas os números se embaralhavam. Frustrado, pegou o celular e digitou os dados. O resultado apareceu na tela. Não pode ser. De acordo com os cálculos, Daria havia nascido 6 meses depois que Vera o deixará. Ele desdobrou o papel. Era uma certidão de nascimento. Mãe Vera. Pai, ele mesmo. Tecnicamente fazia sentido. Na época ainda eram casados, então seu nome fora automaticamente registrado. Mas 6 meses? Será que Vera já estava grávida quando o abandonou? Não, era impossível. Ou, seria? E se Igor a tivesse ameaçado? A ideia já lhe ocorrera antes, mas sempre a descartara. Vera estivera sozinha no hospital, sem ninguém para pressioná-la. Ou não. A cabeça latejava. O que fazer? Primeiro, era preciso comprar o necessário. Mas o que era necessário? Pegou o telefone novamente. Helena, você poderia me ajudar? Sua assistente, sempre eficiente, respondeu sem hesitar. Claro, Denis Alexandrovitch. O que precisa ser feito? Meia hora depois, estavam em uma loja. Helena não demonstrou surpresa, apenas ouviu atentamente e perguntou. E o tamanho? Vendo sua expressão perdida, ela sorriu levemente. Ao menos aproximadamente. Talvez alguma vendedora por aqui tenha um tamanho semelhante. Dennis olhou ao redor e apontou. Aquela moça atrás do caixa. Só que, Helena baixou a voz, a jovem para quem vamos comprar está grávida. Helena sentiu e seguiu à frente. Era a primeira vez que Dennis se via em uma situação daquele tipo. Uma vendedora os acompanhou enquanto Helena selecionava peças, verificava os tamanhos e mostrava a ele. Dennis aprovava com um aceno ou franzia o senho quando algo não lhe agradava, uma cor, um tecido. Ela então devolvia a peça ao cabide sem comentários. Quando chegaram à seção de roupas íntimas, ele parou na entrada. Helena, isso fica por sua conta. Claro, Denis Alexandrovitch. Horas depois, voltou ao hospital. O médico o aguardava. Que bom que chegou. A jovem acordou. Está muito ansiosa. Precisa conversar com ela, mas advertiu. Ela não pode se emocionar. Já administramos sedativos. Denis virou-se, desorientado, para Helena, que o acompanhará. Ela o observava com calma. Ele riu de si mesmo. Por que não conseguiria? Sempre lidara com negociações complexas. Seria incapaz de lidar com uma jovem assustada? Helena interpretou seu olhar e sorriu discretamente. Talvez eu deva ir com você? Helena, seria um alívio. Entraram na enfermaria atrás do médico. Daria estava sentada na cama, enrolada em um cobertor, com uma enfermeira ao lado. Por que tanto nervosismo? Disse o médico. Suas roupas já estão a caminho. Mas se não quiser prejudicar seu bebê, não pode sair. Daria viu Denis e o médico. Foi você quem me trouxe aqui? Sim. Você desmaiou. Que hospital é este? Uma clínica particular, especializada em gestação. Por que deveria me importar? Sua voz tremia. Devolvam minhas roupas. Denis colocou uma grande sacola no chão, diante dela. Aqui está tudo o que precisa. Peço que não pense mal de mim. Só quero ajudar.
Por quê? O que poderia dizer? Que era seu pai. Ele mesmo não tinha certeza. Um telefonema o salvou. Desculpe. Atendeu rapidamente. Era Massim. Denis, onde está? Tenho algo a lhe contar. Estou na clínica na Avenida Nevsky. Pode vir até aqui? Claro. Estou perto. Chego em 5 minutos. Denis virou-se para Daria. Preciso me ausentar por alguns instantes. Helena tocou seu braço. Vá. Nós ficamos aqui com Daria, arrumamos suas coisas, tomamos um banho. Seu tom era tranquilizador. Ele saiu aliviado do quarto. Preciso dar um bônus a Helena. Sempre soubera que ela era inteligente e competente, mas agora via também sua humanidade. Massim chegou poucos minutos depois. Denis Alexandrovitch vou direto ao ponto. Sua expressão era séria. Você tem uma filha? Denis sentou-se em um banco. Isso eu já suspeitava. Ou melhor, desconfiava. Conte o resto. Resumindo, sua esposa não o deixou por vontade própria. Igor Valentinovitch descobriu a gravidez e ameaçou. Se ela não voltasse, não deixaria a criança viver. Ou seja, prometeu que ela perderia o bebê. Na época, ele tinha recursos para cumprir a ameaça. Denis esfregou o rosto com as mãos. Claro, como não percebera antes? Vera jamais o teria abandonado assim. Era ódio? Ou a consciência de que nunca poderia competir com Igor? Depois que a menina nasceu, Vera planejou fugir. Para você. Sabia que não a deixariam ir facilmente. Seu ex-marido estava obsessivo. Ela levou a criança à noite para uma senhora idosa que trabalhava no jardim da propriedade. A mulher deveria esconder a menina até que Vera chegasse até você. Massim fez uma pausa. Sua esposa pretendia lhe contar sobre a filha para que você a levasse, e então seguir viagens, sem dar notícias até que as coisas se acalmassem. Aliás, essa senhora acha que o acidente de Vera não foi casual. Alguém cortou seu caminho na estrada por ordem de Igor. Denis sentia o peso de cada palavra. E a menina? Quando tinha uns 5 anos, os órgãos de tutela a tiraram da mulher. Ela adoeceu, e um vizinho denunciou que a criança passava fome. Levaram Daria, mas a senhora visitava. Foi ela quem contou tudo à garota, disse onde a mãe estava enterrada e que talvez o pai morasse na mesma cidade. Mas isso foi há mais de um ano. Desde então, ninguém soube mais dela. Ela está aqui. Denis olhou-o nos olhos. Massim o encarou confuso. Aqui? Neste hospital? Sim. Encontrei-a no cemitério. Primeiro, não a reconheci. Como poderia? Nunca a vi. Mas na segunda vez, quando a encontrei junto ao túmulo de Vera, sua voz falhou. Foi então que percebi a quem ela se parecia. É a cara da mãe. Massim permaneceu em silêncio. E agora? O que você pretende fazer? Denis levantou os olhos, perdidos. Massim, se eu soubesse. É óbvio que não a abandonaria. Mas, hesitou. Será que ela precisa de mim? Denis voltou para o quarto. Helena trançava os cabelos de Daria, que vestia um pijama coberto por um ralo de banho e usava chinelos felpudos nos pés. A jovem estava radiante com o rosto mais fresco e vivo. Helena sorriu. Pronto, estamos prontas. Daria assentiu, mas seus olhos se arregalaram, assustados, ao fixar em Denis. Helena fez menção de sair, mas ele a deteve com um gesto. Helena, fique. Você vai saber de tudo mesmo. A mulher o olhou com estranheza, mas sentou-se numa poltrona. Denis virou-se para Daria com voz firme porém cuidadosa. Daria, eu era marido da Vera, sua mãe. Você sabia disso? Ela confirmou com um aceno de cabeça. Espere, ele se surpreendeu. Talvez você saiba também que muito provavelmente sou seu pai. Helena levou a mão à boca, abalada. Daria, no entanto, respondeu com calma. Sim, sei disso também. Meus documentos estão com vocês. Denis pegou a pasta que trazia consigo e entregou-a a ela. Daria retirou a capa desgastada do passaporte, e de dentro caiu uma fotografia. Ele e Vera, no mesmo parque de sempre. Mas por que não me procurou? Por que não contou nada? Ela deu de ombros, constrangida. Eu queria, mas quando descobri como você vivia, pensei que me tomaria por mentirosa, por caçadora de fortunas. Denis balançou a cabeça, reconhecendo a verdade naquelas palavras. Provavelmente, teria sido exatamente assim, admitiu. Não apenas não acreditaria, como ainda mandaria você embora. Fez uma pausa, então apontou para a barriga de Daria. Então, mais uma pergunta. Quem é o pai? Ela corou, baixando os olhos. Isso não importa. Importa sim, insistiu ele. Daria suspirou. Depois do orfanato, conheci um rapaz. Ele é bom, de verdade. Um dia defendeu uma senhora idosa. 2 bêbados a humilhavam, roubaram sua bolsa e espalharam tudo no chão.
Ela se arrastava de joelhos para juntar as coisas e eles riam. O Artyom, sua voz tremeu, deu uma surra nos dois e ajudou a velhinha. Só que o prenderam por isso. Dennis fechou os olhos por um instante. Foi depois disso que você veio me procurar? Ela sentiu, e ele suspirou fundo. Ah, Daria, que vida é essa que nos arrastam a viver? A jovem baixou a cabeça, derrotada. Dennis levantou-se e aproximou-se dela. Se você permitir, vou ajudá-la. Sei que não estive ao seu lado todos esses anos, mas não sabia. Nem desconfiava. Daria estendeu os braços e o abraçou, soluçando. Helena virou-se para a janela, enxugando as próprias lágrimas com discrição. Só saíram do quarto ao anoitecer. Dennis ficou alguns instantes imóvel, então voltou-se para Helena. Sei que minhas palavras soarão estranhas agora, mas estou com vontade de beber. Ela o olhou surpresa, depois deu de ombros. Pois eu aceito a companhia. Agora sim. Dessa vez foi a vez de Dennis se surpreender, mas ficou contente. Aquele dia os havia aproximado de um jeito inesperado. Para onde? 100 restaurantes, Dennis Alexandrovitch. Posso preparar algo em casa? Sugeriu ela. Se for sincero, hoje só quero silêncio. Tanto aconteceu. Então, ao mercado, concordou ele. Tenho um bom vinho em casa. E eu, um conhaque excelente. Mas você cozinhará mesmo assim? Helena riu. Só se você me ajudar. Fechado. Dennis não se sentia tão bem havia muito tempo. Tudo parecia estar no lugar, como deveria. A alma finalmente estava em paz. Sabia que muito ainda o esperava pela frente, mas agora, ao menos, tinha forças para enfrentar. Helena colocou a carne no forno com agilidade, depois picou a salada e preparou sanduíches. Dennis observava admirado, enquanto os pratos se multiplicavam sobre a mesa. Helena, vejo que seus talentos não têm fim. Nunca mais vou a um restaurante. Vou chamar você. Ela o olhou de um jeito estranho, mas só sorriu sem responder. Jantaram como se fossem velhos amigos. Quando Helena se preparava para ir embora, Dennis, já um pouco alterado pelo álcool, a abraçou. Fique. Ela sabia que pela manhã, tudo seria diferente. Mas amava aquele homem havia tanto tempo. E naquela noite ficou. Partiu antes do amanhecer, enquanto Dennis ainda dormia, para não colocá-lo numa situação constrangedora. Pela manhã, ele chegou pontualmente ao trabalho. Mal olhou para Helena. Bom dia. Bom dia, Dennis Alexandrovitch. O Massin está esperando por você. Sim, obrigado. Diga para vir daqui a 5 minutos. E chame também o Vladimir Nikolaevich. Já? Junto com o Massin? Isso. Ele abriu a porta do escritório, mas hesitou por um segundo. Por que você foi embora? Helena corou. Não queria que você tivesse que me pedir para sair. Dennis virou-se para ela. E por que achou que eu faria isso? Ela permaneceu calada, confusa. Ele balançou a cabeça e entrou no escritório. 10 minutos depois, Massin e o advogado Vladimir Nikolaevich estavam sentados à sua frente. Começarei pelo mais urgente, anunciou Dennis. Vladimir Nikolaevich, há um jovem, decente, mas, pelo que entendi, de origem muito simples. Ele se meteu em confusão ao defender uma idosa. 2 filhos de papai o provocaram, e ele reagiu. Agora está preso. Quais são as chances de tirá-lo de lá? O advogado refletiu. Depende dos métodos. Quaisquer métodos. Então, as chances são grandes. Dennis voltou-se para Massin. Você precisa descobrir tudo sobre o Artyom. Ele é o pai do filho de Daria. Se a história dela for verdadeira, entre em contato com Vladimir Nikolaevich e tire-o de lá. Sem economizar. Tudo deve ser feito rápido. Os homens anotavam enquanto ele falava. Massin, assim que terminar com o Artyom, quero todas as informações sobre Igor Valentinovich. Tudo o que ele anda fazendo, tudo o que o move. Não será possível, Dennis Alexandrovitch respondeu Massin hesitantemente. Ele faleceu ontem. Um sorriso frio curvou os lábios de Dennis. Cão raivoso murmurou. Bom, então se conseguir, desenterre quem estava ao volante do carro que cortou o caminho da Vera. Dennis. Massin, eu disse, encontre. Não preciso de comentários. Está claro? Sim. Então vamos trabalhar. Estejam à disposição. Precisarei muito de vocês nos próximos dias. Quando todos saíram, Dennis ligou para a clínica. Como está Karina? Recusa comida. Há 3 dias só olha para a parede. Vou buscá-la agora. Ficarei com ela por um tempo. Mas, Dennis Alexandrovitch, nesse caso, não nos responsabilizamos por... Vocês já não se responsabilizam, cortou ele. Em um ano não conseguiram nada, mas cobram uma fortuna. Desligou sem ouvir desculpas. Karina estava deitada na cama, indiferente à sua chegada. Precisamos conversar, disse Dennis. Ela não se mexeu.
Quero que venha comigo agora. Vou apresentá-la a alguém. Se não quiser ficar conosco, e você sabe do que estou falando, poderá ir embora. Não a segurarei mais. Karina sentou-se lentamente. Um brilho inesperado acendeu-se em seus olhos. Você vai me tirar daqui? Sim. Só peço que não vá embora antes de conhecer uma pessoa. Ela riu, amarga. Mudou de gostos? Agora é mulheres ou videntes? Denis a olhou surpreso, depois respondeu. Não, Karina. Só há alguém que precisa não só de mim, mas também de você. Ela o encarou desconfiada, achando que era alguma armadilha, mas a enfermeira entrou com suas coisas. Vista-se. Esperei no corredor. 5 minutos depois Karina apareceu, o rosto uma mistura de perplexidade e esperança. Entraram no carro e ela observava as ruas, os prédios, sorrindo como uma criança. Denis sentiu um aperto no peito. Talvez tivesse sido duro demais. Talvez a tivesse trancado numa prisão dourada. Pararam em frente a um prédio. Uma clínica. Ela franziu a testa. Pensei que você dissesse que para mim, isso não era necessário. E não é, confirmou ele. Mas para mim, este lugar é onde se espera um filho. E você, pelo que sei, não precisa disso. Karina o olhou intrigada. Então, por que estamos aqui? Caminharam pelo corredor. Denis bateu a porta de um quarto. Entre, veio a resposta. Ele abriu a porta e Karina viu pela primeira vez. Daria. O ar pareceu escapar dos pulmões de Karina. Ela se apoiou na parede, como se as pernas pudessem ceder a qualquer momento. Vera? Murmurou confusa enquanto os olhos saltavam entre a jovem diante dela e o rosto de Denis, que observava tudo com uma calma inquietante. Não, Karina, ele respondeu baixinho. Não é a Vera. Eu sei, ela sussurrou mais para si mesma do que para eles. Eu sei que não é. Mas então, quem? É minha filha, Denis falou, e cada palavra parecia pesar uma tonelada. Minha e da Vera. Karina sentiu o mundo girar. Filha. Aquela menina com os mesmos olhos claros que ela conhecia tão bem, com um sorriso tímido que era uma cópia imperfeita do de Vera, era sangue do seu sangue. Não por laços diretos, não por escolha, mas por uma história que ela nem imaginava existir. Uma história longa. Denis adivinhou seu pensamento. Eu te conto tudo depois, se quiseres ouvir. Por enquanto. Ele se virou para a jovem, que os observava com uma curiosidade cautelosa. Daria, está é sua tia Karina Alexandrovna. Karina Alexandrovna, está é a Daria. A menina soltou um suspiro admirado, os olhos brilhando. Você é linda, disse, e havia uma sinceridade tão pura na voz que Karina sentiu algo se quebrar dentro dela. Antes que pudesse pensar, ela se lançou para frente e envolveu Daria em um abraço apertado, como se temesse que a garota pudesse desaparecer se soltasse. Meu Deus, menina, sua voz tremia. Como é bom que você exista. Como é bom que a gente tenha alguém. As palavras saíram desordenadas, carregadas de algo que ela própria não conseguia nomear. Alívio? Gratidão? Um pedaço de Vera que ainda respirava, que ainda sorria. Daria riu baixinho, surpresa, mas não se afastou. E Karina, pela primeira vez em anos, não quis soltar ninguém. Os dias seguintes foram um turbilhão. Karina e Daria se aproximaram tão rápido que Denis, às vezes, se sentia um estranho na própria casa. Não que se importasse, havia coisas mais urgentes para resolver. Uma noite, enquanto ele e Karina estavam sozinhos, ela virou-se para ele com uma expressão séria. Denis, quem é Artem? Ele ergueu as sobrancelhas. Por que pergunta? Daria chorou no sono hoje. Chamava por ele. Karina mordeu o lábio. Não quis perguntar a ela. Não agora tão perto do parto. Mas, eu presumo que seja o pai do bebê. Denis assentiu, o rosto sombrio. Ele está na prisão. Karina sentou-se abruptamente na cadeira como se tivesse levado um tapa. Na prisão? Não é o que você está pensando. Denis levantou as mãos. Pelo que sei, ele não é um criminoso. Apenas, as circunstâncias o colocaram lá. O Machin está investigando. Quando tivermos tudo, a gente decide o que fazer. Karina soltou um riso amargo. O Machin. Ela repetiu, como se o nome deixasse um gosto ruim na boca. Claro, ele sempre aparece, não é? Não importa onde eu me esconda, não importa o quanto eu fuja, ele sempre me encontra. Denis a observou, percebendo a raiva velada nas palavras. Mas não comentou. Sabia que no fundo, Karina também sabia, sem o Machin, Daria provavelmente ainda estaria perdida em algum lugar, e o bebê que ela carregava não teria nem metade das chances que tinha agora. Faltava uma semana para o parto. Machin chegou cedinho, como sempre faz quando há algo a resolver. Denis o recebeu com um aceno de cabeça. Aqui está o rapaz, disse, jogando uma pasta sobre a mesa. Tecnicamente não fez nada que merecesse prisão.
Quebrou o nariz de um cara. Só que esse cara era filho de um juiz. Machin folheou os papéis, os lábios se curvando em algo que não era exatamente um sorriso. Entendi. E o que o Vladimir Nikolaevich está fazendo a respeito? Já arrumou o melhor advogado de Moscou. Denis cruzou os braços. O juiz que julgou o caso quase desmaiou quando viu o nome do nosso advogado na petição. O processo está sendo revisto. Se tudo der certo, podemos acelerar as coisas. Precisamos que seja rápido, Machin afirmou, fechando a pasta. Eu cuido disso. Denis assentiu. Havia algo mais, uma tensão no ar, mas não era a hora de perguntar. Decidiram que, pelo menos no início, Daria e o bebê ficariam com Denis. Karina seria uma presença constante, afinal, quem melhor para ajudar com um recém-nascido do que uma mulher que já havia criado uma filha sozinha? E o apartamento tinha espaço de sobra. Tudo parecia estar se encaixando. Mas havia algo que o incomodava. 2 dias sem ver Helena. No lugar dela, uma jovem chamada Ana, que às vezes cobria os fins de semana de Helena. Antes Helena sempre o avisava, mesmo quando ele estava ocupado. Talvez ela simplesmente não tivesse tido tempo. Talvez. Denis saiu do escritório e foi até a recepção. Ana chamou e a moça se levantou tão rápido que quase derrubou a caneta. Quando a Helena volta? Ana piscou nervosa. Eu não sei. Ela se demitiu. O mundo parou. O quê? Ela se demitiu, Ana repetiu, como se as palavras pudessem se tornar menos reais se ditas em voz alta. Ontem. Denis sentiu o sangue gelar. Por que eu não fui informado? Ana começou a tremer, os olhos cheios de lágrimas iminentes. Eu não sei. Eu juro, eu não sei. Chame a Zoya Stepanovna. Agora. Zoya Stepanovna, a mulher dos recursos humanos, apareceu com uma pasta nas mãos e uma expressão que dizia eu não quero problemas. Diga-me por que a Helena se demitiu, Denis ordenou sem rodeios. Ela alegou razões pessoais, Zoya respondeu secamente. Que razões? Não especificou. E francamente Denis Alexandrovich não é obrigada. Ele a encarou, os dedos apertando a beirada da mesa. Me deu o endereço dela. Zoya hesitou, mas abriu a pasta e anotou algo em um papel e entregou-o a ele com um suspiro. Posso ir? Sim. Ela saiu rapidamente, como se temesse que ele mudasse de ideia. Na recepção, Ana olhava para ele com olhos arregalados. Zoya murmurou algo ao passar por ela. Ele está completamente louco. Nunca o vi assim. Ana sentiu pálida. Denis não ouviu. Já estava saindo. O papel com o endereço de Helena apertado na mão. E um buquê de rosas que parecia ridículo diante do que ele precisava dizer. Daria sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Denis a abraçou com um braço, apertando-a contra si. O que foi? Para com isso. Tudo de ruim ficou para trás. Eu prometo. Ninguém notou quando um carro parou na entrada. Não era incomum, afinal, havia sempre movimento por ali. Vladimir Nikolaevich desceu do veículo acompanhado de um jovem. Disse algo ao rapaz e apontou na direção deles. O garoto observou por um instante, até que suas sobrancelhas se ergueram em surpresa. Daria. Ela estremeceu e virou-se lentamente. Artem. Ele correu até ela, ergueu-a nos braços e a apertou contra o peito. Denis assistia à cena com um sorriso. Por fim, Artem a colocou no chão. Daria como? Mas Denis interferiu antes que ele terminasse. Então, Artem, acho que está na hora de você conhecer alguém. O rapaz deu um passo hesitante em sua direção. Esta é a minha, sua. Denis colocou com cuidado nas mãos trêmulas do jovem um embrulho elegante. E naquele momento a menina sorriu. Ela está sorrindo. Que linda! Por cerca de 5 minutos todos ficaram em silêncio, porque Artem se virou, tentando enxugar as lágrimas. Depois, voltou-se para Denis e olhou-o nos olhos. Obrigado. Muito obrigado. Prometo que o senhor nunca se arrependerá do que fez por mim, por nós. Daria abraçou Denis com força. Pai, foi você? Foi tudo você? Você é o melhor. Ele piscou, contendo a emoção. Não faltava mais que desabar em prantos. Foi Helena quem salvou a situação. Chega de melancolia. Em casa nos espera uma mesa farta e uma festa pela nossa pequena princesa. Tomei a liberdade de convidar mais uma pessoa. Do portão, aproximava-se o médico que havia auxiliado no parto. Karina corou, olhou rápido para Helena, que lhe fez uma careta. Denis riu. Afinal, ele tinha a família mais extraordinária. Com a chegada da filha, tudo mais se encadeou naturalmente. Daria não era apenas uma filha, era um anjo. Talvez, um dia, ele conseguisse se perdoar por não ter estado ao seu lado quando ela mais precisou. Talvez. Olhou ao redor. Alguém faltava. A avó Natália, como Daria a chamava, conversava animadamente com Vladimir Nikolaevich.
Denis sorriu. Bem, Vladimir Nikolaevich era um homem maduro, mas completamente solteiro. Se todos estavam um pouco mais felizes hoje, por que não? No entanto, algo ainda o incomodava. No bolso do paletó, a fita de memória com a mensagem de voz de Vera. Agora ele sabia a verdade. Ela não o traíra, mas o protegera. Protegera a filha. E suas últimas palavras haviam sido de amor por ele. Denis retirou a fita, apertando-a na palma da mão. Talvez, um dia, contaria a Daria toda a história sobre sua mãe. Sobre a mulher forte e abnegada que fora, sobre o preço que pagará por amar a filha e a ele. Mas não hoje. Hoje era um dia de alegria e novos começos. Hoje sua família finalmente encontrara paz.